Olá, minhas amigas e meus amigos, estamos nos vídeos complexos antropológicos, a questão do criacionismo e evolucionismo. Esse é o vídeo 2, né? A diferença entre o criacionismo e o evolucionismo. Vamos lá? Bom, o criacionismo e o evolucionismo são duas teorias que buscam explicar a criação e evolução da vida e do universo. O criacionismo se baseia nos livros sagrados das religiões monoteístas, Torá, do judaísmo, Bíblia, do cristianismo e o Corão, do islamismo. Defendem que a vida e o universo foram criados por um ser sobrenatural, um Deus onipotente e benevolente. Já o evolucionismo se baseia nos conceitos da seleção natural de Darwin, em que os seres vivos foram evoluindo e se adaptando até chegar ao ponto que estão hoje. O evolucionismo afirma que a vida na Terra surgiu de um ancestral comum universal, há cerca de 3,8 bilhões de anos. É uma teoria no sentido científico da palavra, o que significa que é apoiada por evidências e aceita como fato pela ciência. Já a ideia do criacionismo é baseada em fatos relacionados aos contextos sagrados, na fé e não em evidência. Algumas das informações mais aceitas pelos adeptos do criacionismo são a existência de um Deus criador. B. O mundo foi feito por um período de 6 dias. C. O mundo tem apenas alguns milhares de anos. D. Deus interveio especialmente para criar as formas de vida na Terra, sem usar formas de vidas anteriores e extintas para fazê-lo. E. O ponto de vista das ciências naturais sobre a idade do mundo e a origem das formas de vida atuais estão equivocados. A teoria criacionista é compartilhada pelas 3 grandes religiões monoteístas, como já dizemos: judaísmo, cristianismo e o islamismo. No entanto, as religiões politeístas, como o hinduísmo, também têm seu relato mítico sobre a criação do universo. O evolucionista teísta é uma corrente que tenta conciliar a visão criacionista com a visão evolucionista. Uma delas é o evolucionismo teísta, que defende existe um Deus criador. B. O relato bíblico deve ser encarado como alegórico. C. O mundo desenvolveu-se durante o período de tempo mais longo que 6 dias. D. O mundo tem muito mais que alguns milhares de anos. E. Deus usou formas de vidas anteriores e extintas para produzir as formas de vidas que temos hoje. E F. O ponto de vista majoritário das ciências naturais sobre a ideia ou idade do mundo, a ideia de idade do mundo e a origem das formas de vida atuais estão corretos. Já o evolucionismo ateísta, por sua parte, quem é ateu procura defender outro ponto de vista. Há quem defenda o evolucionismo ateísta e as seguintes teses: não há Deus, ou pelo menos não temos razões para acreditar que ele existe. B. O mundo desenvolveu-se durante um período de tempo mais longo que 6 dias. C. O mundo tem cerca de 4,5 bilhões de anos. D. As formas de vida que temos hoje surgiram de formas de vidas anteriores extintas. E. O ponto de vista nas ciências naturais sobre a idade do mundo e a origem das formas de vidas atuais está correto. Mas como ocorre essa evolução das espécies? A teoria evolucionista sustenta que os organismos vivos que não se adaptam por meio do ambiente não conseguem sobreviver. Variações genéticas são introduzidas em espécies através de mutações alegóricas de DNA que se manifestam nas características físicas dos organismos vivos. Então, os organismos cujas características são mais adequadas para o ambiente sobrevivem e se reproduzem, passando seu DNA mutante para as gerações subsequentes. À medida que os organismos sobreviventes se reproduzem e esse processo se repete ao longo de várias gerações, a espécie se torna mais apta para sobreviver ao seu entorno. Este processo
é chamado de evolução. Os tipos de evolução. A evolução divergente ocorre quando uma espécie se separa em duas espécies. Por exemplo, elas podem ter se separado geograficamente e se adaptado de forma diferente para sobreviver aos ambientes distintos. A evolução paralela, por outro lado, ocorre quando duas ou mais espécies desenvolvem traços similares, como o surgimento de asas para sobreviver no mesmo ambiente. Por último, a evolução convergente ocorre quando duas ou mais espécies desenvolvem traços semelhantes, mas em ambientes diferentes. As evidências do evolucionismo é baseada em evidências de registros fósseis, nas semelhanças entre formas de vida, na distribuição geográfica e nas alterações registradas das espécies. Desde a década de 1920, por exemplo, foram encontradas centenas de fósseis de criaturas nos estágios intermediários entre primatas e humanos. O registro fóssil, em geral, sugere que o organismo multicelular só aparece após os unicelular e que animais complexos foram precedidos por outros bem mais simples. A evolução do criacionismo. Existem muitas versões da teoria criacionista. O criacionismo da Terra Jovem e o criacionismo da Lacuna acreditam que a humanidade foi criada por Deus, já que os fez de modo como são hoje. Por outro lado, o criacionismo progressista acredita que a humanidade foi criada diretamente por Deus, com base na anatomia dos primatas. Enquanto isso, o design inteligente e a evolução teísta incluem uma variedade de crenças baseadas na ideia de que a intervenção divina levou a algo que seria a evolução das espécies. Mas tem uma crítica às teorias criacionistas. Bom, para ser denominado científico, o método de investigação deve ser baseado em evidências empíricas e mensuráveis, sujeitas a princípios específicos do raciocínio. Isso significa que as hipóteses científicas devem ser testáveis. Críticos do criacionismo argumentam que essa teoria não é comprovável, ou seja, a existência de Deus não pode ser comprovada. Afinal, estudos científicos refutaram muitos elementos do criacionismo, incluindo a ideia da idade da Terra, sua história geológica e as relações dos organismos vivos. Antropologia, geologia em ciência e ciência planetária revelam que a Terra tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos, contestando as reivindicações criacionistas de que a Terra foi criada há cerca de 6.000 anos. E as críticas às teorias evolucionistas? Por sua vez, muitos criacionistas argumentam que a evolução é uma teoria, não um fato, e, portanto, deve ser ensinado como tal. No entanto, isso se baseia em um entendimento equivocado do uso do termo teoria. Cientificamente, teoria não significa possibilidade, mas sim um princípio geral cientificamente aceitável para explicar os fenômenos. Muito obrigado pela sua atenção e te espero no vídeo da parte 3, onde vamos trabalhar Fides et Ratio, a fé e a razão. Muito obrigado.